Para mim, o socialismo simplesmente não é a melhor saída para as mazelas no Brasil. Oi, eu sou o Leonter, sou professor, produtor cultural, ativista pelos direitos das pessoas LGBTI+, e tô aqui para falar um pouquinho sobre esse meu ponto de vista, que por vezes pode parecer bem polêmico, mas deixa eu explicar antes. Nos últimos dias, eu participei de um debate com o ativista Jones Manuel sobre o PT e tudo mais no canal Spectrum. E foi bem interessante justamente poder refletir sobre essas visões diferentes de mundo. Apesar de eu ser uma pessoa, um ativista que vem aí do movimento negro, todo o meu engajamento começou por aí, e além disso, eu ser filiado ao PT, né, ser um militante do PT, isso não me faz socialista. Eu realmente não acredito que o socialismo seja a única forma que a gente tenha de alcançar a plenitude de direitos e dignidade humana dentro da sociedade brasileira. Até porque eu sou uma pessoa cansada de puxar saco para teorias e ideologias eurocêntricas. Eu acredito que a gente deveria olhar mais para o nosso território. E a única vez que eu vi aqui dentro do Brasil, do território do Brasil, uma tecnologia de organização da sociedade que funcionava minimamente foi dentro de quilombos. Foi dentro de quilombos. Então por que eu vou ficar olhando lá para a Europa para buscar soluções para os problemas aqui no Brasil? Ah, Leonter, mas mesmo assim existe a luta de classe. Beleza, mas como se dá a luta de classe no Brasil e como se dá a luta de classe na Europa são formas completamente diferentes, são contextos diferentes. Um era explorador, um era colonizador, outro é colonizado. E por que tantos militantes negros, tantos ativistas negros não conseguem olhar para a nossa ancestralidade para encontrar as respostas? Por que a gente tem que olhar só para a teoria, a ideologia que está nos livros? Por que a gente não valoriza mais a tradição oral dos nossos povos, as tecnologias para a economia, para a organização social, para realmente cultivar novos comportamentos que existem dentro da nossa ancestralidade, da nossa linha do tempo como um povo? Aqui eu preciso fazer um parênteses muito sério. Muitas pessoas não têm noção sobre o que realmente foram os quilombos. O quilombo normalmente é definido como um fenômeno brasileiro de organização de pessoas escravizadas que fugiram, né, se rebelaram contra o sistema escravocrata e vão criando suas próprias organizações. Porém, não existe só um tipo de quilombo. Quilombo existiu os urbanos, existiu os quilombos rurais, como eles se davam em determinado período, o que era considerado quilombo pro branco variava de acordo com o tempo e a localização geográfica desse quilombo. Porém, um dos casos mais emblemáticos que a gente tem é o Quilombo dos Palmares, né? E o Quilombo dos Palmares, ele é interessante justamente porque quando a maior parte das pessoas imaginam, é uma vilinha, né? Uma pequena cidade. Algumas pessoas imaginam até como uma aldeia. E, na verdade, não. O Quilombo dos Palmares é toda uma organização quase de um estado negro dentro de um país escravocrata. Os quilombolas dessa época mantiveram uma organização assim esplendorosa, sabe? Conseguiram fazer funcionar um Estado negro que dialogava, inclusive mantinha relações comerciais, econômico-comerciais com o Estado escravocrata muitas vezes. E não é um caso exclusivo de Palmares, isso aconteceu em diversos quilombos em diversas épocas. Outro fato importante a gente ressaltar sobre quilombo, em determinado período, em determinados lugares, era considerado um quilombo apenas se houvesse ali dentro um pilão de macetá. Por quê? Porque representava o processamento de alimentos. Então, se você tem essa tecnologia já dentro do quilombo, aí sim você era perigoso. Quer dizer, esses caras vieram antes aí dessas teorias do manifesto comunista e papapá, e a gente vai descartar essa vivência, a gente simplesmente descarta todos os ensinamentos que eles deixaram de uma forma ou de outra, sabe? Só porque não segue um padrão acadêmico eurocentrado, até porque geralmente, e aqui não é exatamente uma crítica, tá? É mais uma observação / reflexão. Geralmente quem defende essas ideias socialistas aí, principalmente os mais puristas, são academicistas. É uma galera de academia que eu não tenho certeza se tá ligada no contexto social
social na prática, sabe? Eu sou um ativista que vem do movimento na rua mesmo, que estava presente na rua, que enfrentou as mazelas do sistema sentindo na pele, que já esteve em situação de rua e se recuperou graças à coletividade de um grupo LGBT. Então, é difícil pra mim aceitar que simplesmente a gente pode abraçar uma teoria porque ela foi escrita por um cara branco. No final das contas é isso, ignorar toda a tecnologia ancestral, não só dos povos pretos, tá? Aqui eu tô falando muito dos quilombolas, mas a ideia é a gente pensar que não tem só os povos pretos, a gente tem as pessoas LGBTs que criaram diversas tecnologias sociais no decorrer dos anos, tem os povos originários. Então, o que eu quero fazer a partir desse vídeo é realmente a gente propor uma reflexão de como a gente pode ir além nesse pensamento de resolver as mazelas do Brasil e não ficar preso numa teoria eurocêntrica, e sim buscar a própria solução dentro da ancestralidade do nosso território. E isso sim é revolucionário. E se você gostou desse conteúdo, se você gosta de debater política, me segue pra mais e deixa sugestão de próximo vídeo, se você quer entender mais sobre quilombos, sobre organização social, arte, cultura. Vamos junto, que o close é certo.